gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim recomendar pra vocês livros de romance em que ele se apaixona primeiro. O gênero literário de romance é dividido em tantos subgêneros que eu não saberia nem contar todos pra vocês. A gente tem enemies to lovers, friends to lovers e tudo mais, mas um dos meus favoritos, gente, é quando o cara, ele já tá totalmente apaixonado, entendeu? Pela protagonista, ele ama ela, ele já tá fazendo tudo por ela e ela ainda tá pensando, ah, gente, mas será que eu fico com ele? Será que eu não fico? Será que ele realmente gosta de mim ou não? E só ela que não percebe o tanto que esse cara já tá completamente apaixonado por ela. Eu amo esse tipo de narrativa e por isso eu vim indicar aqui pra vocês 4 livros que tem casais, né, nesse estilo, no qual ele se apaixona primeiro e ela vai demorar ainda pra perceber e ele começa a fazer tudo por ela e a gente fica, meu Deus, esse homem é perfeito, entendeu? É isso que eu quero pra minha vida. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha muito com os amigos e comenta aqui embaixo outros livros assim que tem nesse estilo em que ele se apaixona primeiro. E se você quiser, eu posso estar fazendo vídeos ao contrário, no qual ela se apaixona primeiro pelo cara. Mas então é isso, vamos começar! Observação importante antes de começar indicando os livros. Esse vídeo não vai ter spoiler das histórias de maneira geral, nenhum plot twist ou nada do tipo. Mas como ele vai falar sobre relacionamentos em que ele se apaixona primeiro, talvez você considere algum spoiler de descobrir que o personagem masculino, né, o nosso herói, vai se apaixonar pela mocinha, pela protagonista primeiro. Eu não considero isso um spoiler porque ele não entrega absolutamente nada de nenhuma das histórias aqui citadas. Mas é importante eu avisar aqui pra vocês, justamente caso você queira ter a experiência de descobrir que ele se apaixonou primeiro, como se fosse uma grande reviravolta, já tô avisando aqui que se você considera um spoiler, então deixa pra assistir esse vídeo depois de ler os livros. O primeiro livro dessa lista não poderia ser outro que não, gente, Emma, da Jane Austen. Eu já falei várias vezes aqui nos vídeos que a Jane Austen, na minha opinião, ela é pioneira no estilo de escrita de romance. Por quê? Porque ela inventou o enemies to lovers, o friends to lovers, o amor de segunda chance. A mulher, ela simplesmente ela inventou todos os gêneros, os subgêneros de romance que a gente vê hoje em dia. Então a gente tem de tudo nos livros da Jane Austen e Emma é um dos meus favoritos. Tem a minha personagem favorita, que é a Emma. Eu sou completamente apaixonada por esse livro e a gente tem justamente um Friends to Lovers em que a premissa é quando ele se apaixona primeiro. Na verdade, a Emma, ela meio que assume o papel de casamenteira do vilarejo onde ela mora. Ela mora só com o pai dela, que já é um senhorzinho, e ela tem o seu melhor amigo, né, que também é amigo da família, que é o Sr. Knightley, que o irmão dele é casado com a irmã da Emma, então eles são meio que tudo ali em família. E assim, gente, ela assume esse papel de casamenteira porque ela acha que ela consegue juntar todo mundo, entendeu? Unir vários casais, fazer as pessoas se apaixonarem uns pelos outros. Mas pra ela mesma, ela não tem intenção alguma de casar. Afinal, ela não quer abandonar o seu pai. Só que em meio a todo esse plano dela de ficar unindo casais, ela vai arrumar muita confusão, vai fazer casal errado, vai ter casal que vai se juntar, vai se separar, vai ter casal surgindo do nada, vários plot twists e reviravoltas ao longo do livro. E é claro que no meio disso tudo, de toda essa confusão, a própria Emma vai acabar se apaixonando por alguém que ela menos esperava. O Sr. Knightley, na minha opinião, é um dos melhores heróis da Jane Austen. Eu sou completamente, assim, apaixonada por esse homem. Tudo que ele faz pela Emma, as atitudes que ele toma. Tem uma atitude que ele toma, assim, no final do livro, que é uma ação que ele faz pra conseguir ficar com ela, que eu fiquei, meu Deus, sabe? A própria Emma fala que nenhum outro homem faria aquilo por ela, sabe? Nenhum outro homem estaria disposto a fazer aquilo, a abrir mão daquela situação pra poder ficar junto com ela, sabe? Pra vocês terem uma noção do tanto que ele ama a Emma. E eu acho isso muito legal, porque realmente eles são um casal fantástico, maravilhoso. E o Knightley, ele é perfeito, do começo ao fim do livro, até mesmo quando ele tá sendo um pouquinho irritante assim, ele continua sendo um dos melhores heróis da autora. Então, o Sr. Knightley, gente, ele é o meu príncipe encantado, entendeu? Ele é o herói dos meus sonhos. Tudo que ele faz pela Emma, a maneira como ele age perto dela, sabe? E apesar deles serem amigos, ao mesmo tempo eles discutem muito, eles têm várias provocações, várias cenas deles brigando
e provocando o outro, depois ele vai lá e pede desculpa. Gente, eles são maravilhosos juntos, eu não tenho nem palavras pra descrever. Eles são realmente um dos meus casais favoritos, e o tanto que a gente vai acompanhando a evolução, né, de como que a Emma se apaixona, de todos os detalhes que você percebe de que o Sr. Knightley gostava dela, já que é bem explícito logo no comecinho, assim, do livro, né, os olhares que eles trocam. Gente, é muito maravilhoso. A declaração de amor dele, na minha opinião, é assim, eu acho que se não a melhor, talvez a segunda melhor. Eu ainda amo a declaração de amor de persuasão, mas a do Sr. Knightley é fantástica, sabe? É muito bonita, é assim, é de você se emocionar com toda a situação que tá acontecendo e as palavras dele, o que ele fala, e você fica, meu Deus, será que eu nunca vou viver um amor assim? Então, eles são maravilhosos, não tem mais o que dizer. E apesar de muita gente não gostar da Emma, deem uma chance pro livro, gente, deem uma chance. Ele é bem comédia romântica, ele é bem levinho, diferente da maioria dos livros da Jane Austen, ele é super tranquilo de você acompanhar. Não se assustem com a quantidade de páginas, porque realmente é muito bom, assim, de ler, sabe? Eu acho que eu li em questão de 2 dias, são 500 páginas, acho que é 502, se eu não me engano. E a narrativa, além de ter esse casal, como eu falei, tem vários outros, né? Ele é focado nessa parte de casamentos e tudo mais, então é muito legal. Super recomendo, deem uma chance pra minha querida Emma, gente. Por favor, deem uma chance pra ela. É uma das coleções de romances de época mais famosas, né, do mundo aí. Afinal, ela se tornou uma das séries mais assistidas, foi por muito tempo a série da Netflix mais acessada do sistema de streaming, né? E não é à toa, a série é muito boa e eu comecei a fazer a leitura, né, ler os livros depois de assistir a primeira temporada, influenciada pela Netflix, e eu acabei me apaixonando por essa família enorme, gigantesca, que é a família dos Bridgerton. E eu preciso citar um livro em específico nesse vídeo, porque o nosso personagem, o nosso herói, ele já começa os primeiros capítulos falando que ele se apaixonou pela mocinha, né, pela nossa protagonista, logo nas primeiras páginas. Só que, infelizmente, ele se apaixonou por ela no casamento dela, com o primo dele. É claro que eu tô falando do sexto livro? Isso, perdão. Sexto livro da coleção, que é O Conde Enfeitiçado, o livro da Francesca Bridgerton. Esse com certeza se tornou meu livro favorito de toda a coleção. A Francesca, inclusive, se tornou a minha irmã favorita. Ela é maravilhosa, sabe? O livro, ele é perfeito do começo ao fim, das primeiras páginas até as últimas. Eu queria mais esse casal. Eu poderia ler uma coleção completa só deles, pra vocês terem uma noção. Ele é muito mais maduro, né? Ele é mais maduro, na verdade, do que os outros livros da coleção. Então ele trata de assuntos mais delicados, de temas assim mais importantes e mais sérios do que os outros livros. Só que apesar disso ele tem seus momentos bobinhos, momentos leves, né, de piadinhas. E o que eu mais gostei foi o casal. Eu preciso falar que a química deles, assim, é absurda. Eles são, acho que, na minha opinião, o melhor casal da coleção de Bridgerton. O desenvolvimento deles é algo absurdo. É muito bem feito em poucas páginas, sabe? Toda a história deles, a trama principal, como que tudo acontece, ele é muito bem feito. Eu já me apeguei pelos personagens nas primeiras páginas. E apesar de a Francesca ser totalmente diferente de mim, porque ela é mais recatada, né? Ela é, na verdade, ela era meio que excluída da família porque ela era totalmente diferente dos irmãos. Enquanto a Heloise e a Rissante eram mais agitadas, mais animadas, tagarelas e tudo mais, a Francesca era na dela, era quietinha, ela é mais calma, mais centrada na vida, com objetivos e tudo. E apesar disso, ela se tornou minha personagem favorita dos irmãos, porque ela é muito madura, gente. Meu Deus, sabe? Os diálogos, e apesar dela ser mais madura do que os outros, ela é irônica, então ela fica fazendo umas piadinhas muito inteligentes. E eu acho que essa é uma palavra ótima para descrever esse livro. Ele é um romance inteligente e maduro. Como eu falei, a nossa história começa já, né, com o Michael falando que se apaixonou pela Francesca. Isso eu acho que é a primeira ou segunda página do livro, é o primeiro capítulo, no casamento dela com o primo dele, que era o John. Só que, como você vai acompanhar, se você já leu os outros livros e também na própria sinopse fala, a Francesca, ela acaba ficando viúva muito nova, aos 23 anos. Ela perde o grande amor da vida dela, e esse é um dos temas centrais do livro, que é, né, como que ela lida com o luto, essa maneira como que ela, e o Michael também, né, afinal, o John era primo dele, como que eles vão lidar com o luto, com essa dor da perda, e como que eles vão lidar também com os sentimentos deles um pelo outro. Porque no momento em que a Francesca perde, né, o John, o Michael, ele, apesar de amar ela, dele já ser apaixonado por ela por anos, ele não consegue visualizar como que seria pra eles ficarem juntos. Ele fica meio que receoso, sabe, de meu Deus, eu nunca queria que isso tivesse acontecido, eu passaria a vida inteira apaixonado por ela, sem nunca poder ter ela, mas eu preferia nunca ter perdido meu
primo, sabe? Eles eram muito próximos, os três, tanto a Francesca era a melhor amiga do Michael, o Michael era a melhor amigo da Francesca e ele era o melhor amigo do John. E apesar dele amar ela e toda essa relação que eles tinham ali era muito pura, sabe? No começo ele era super respeitoso com ela, ele nunca cogitou pela cabeça dele que eles pudessem ter alguma coisa nem nada do tipo. Aliás, o Michael, preciso dizer que é o melhor personagem masculino dos Bridgerton. Ele é fantástico, não tenho o que dizer. Ele é inclusive melhor do que todos os irmãos da Francesca junto. Ele é super respeitoso, ele é engraçado e ele também é muito bonito. Então eu não poderia deixar de citar o meu livro favorito da coleção, da minha irmã favorita, e que traz justamente essa premissa dele se apaixonar primeiro, né, dele lidando com esse sentimento que ele tem pela Francesca, o Michael, né, de como que eles vão lidar os dois com a dor do luto, como que eles vão se apoiar, né, um no outro pra superar todo esse trauma. Então eu não poderia deixar de citar esse livro aqui. E eu só quero fazer uma observação. A coleção de Bridgerton, apesar deles serem os 8 livros, você não precisa necessariamente ler eles na ordem. Você pode pegar o livro da Francesca e ler só o livro dela primeiro, que é o melhor, e depois você pode ler os outros. Isso vale pra qualquer um, na verdade, da coleção. O que vai acontecer é você tomar algum possível spoiler de casamentos e tudo mais. Mas nesse livro da Francesca, principalmente, não tem muito isso, porque ela passa boa parte do livro na Escócia, né, enquanto a família toda tá em Londres, então tem pouquíssimos spoilers, assim, é mais pro final do livro. Então você pode ler a coleção de Bridgerton sem ser na ordem. O livro A Seleção dispensa muitas apresentações e uma contextualização mais detalhada. Afinal, além de ser mega famoso, ele foi o responsável por introduzir muitas pessoas no universo da literatura. E até hoje não temos uma adaptação dessa coleção, o que eu acho um absurdo, mas tudo bem, né? Considerando a fama dessa obra, deveria ter já um filme. Mas, de qualquer maneira, eu tinha que colocar o livro nessa lista, afinal o Maxwell, ele se apaixonou pela América no momento em que ela olhou pra cara dele e disse: "Eu não sou a sua querida". E é óbvio que ele ia se apaixonar primeiro, né, do que ela. Afinal, a América, ela é o clichê, assim, ela é o clichêzinho da adolescente emburrada. Preciso comentar com vocês, eu acho ela bem chatinha, mas a obra em si é muito interessante e traz uma premissa bem legal, onde 35 garotas do povo, assim, né, do povão, são selecionadas para irem até o palácio, onde elas vão competir pelo coração do príncipe Maxon, ou basicamente competir pela coroa, né, que no caso elas vão se tornar rainha quem casar com ele. Então tem toda essa questão de uma boa rivalidade feminina, o que não apoiamos, mas tudo bem, porque aqui faz um sentido, num país distópico, que seria a antiga América, e por isso que o nome da protagonista é esse. Apesar do livro ser um romance, ele tem vários contextos, principalmente nos outros, né, nos outros 2 livros, que são mais focados, né, na parte política. Então, ele tem a questão de revoluções, de rebeldes e tudo mais, de como que Ileia, né, que é o país onde se passa a história, ela deixou de ser os Estados Unidos da América para se tornar, né, Ileia, se tornar novamente uma monarquia. Então, ele é um futuro distópico que faz algumas discussões bem interessantes. Apesar de, infelizmente, a autora ter pecado na falta de representatividade das garotas. Eu acho que 35 garotas em um lugar só e ter tão pouca representatividade é algo bem absurdo. Eu entendo que o livro não é atual, mas ainda assim, quando tiver adaptação, eu espero que eles façam algumas alterações ali. Então, essa é a minha única reclamação. E também, é claro, o fato da América ser uma chata, gente. Me desculpa. Eu tô colocando esse livro na lista porque realmente o Maxon, ele se apaixona primeiro por ela, entendeu? E eu gosto do casal, eu gosto do desenvolvimento deles, da história deles em si. Mas a América, no primeiro livro, ela é insuportável, entendeu? Ela tem a opção de mudar de vida, de mudar a vida da família inteira dela, e ela fica naquilo de: "Ai, mas eu não vou, porque eu estou apaixonada pelo meu melhor amigo, oh meu Deus". Gente, eu tô me vergonha nessa cara, né, minha filha? Eu tô me vergonha nessa cara. Poupe-me. Aí tem aquele... É bem a personagem clichê, anos 2000. Eu sou diferente das outras garotas porque eu uso calça jeans, eu não uso vestido. Eu acho que, inclusive, tem literalmente uma cena em que acontece isso. Ela literalmente fala que ela prefere usar calça jeans do que vestido. Minha filha, pelo amor de Deus, sabe? Uns comentários que assim, olha, vamos combinar.
É insuportável? É insuportável, mas o casal é fofo e o Maxon é um dos melhores personagens, assim, né, masculinos. Eu amo ele é um personagem muito legal. Toda a história dele, o passado, a trama que envolve toda a família dele é muito interessante, é bem desenvolvida, então eu curto muito isso. E também eu adoro que ele é muito cadelinha da América, gente. Ele é assim, ele é totalmente apaixonado por ela, ele ama ela de coração, as coisas que ele faz, assim, pra ficar com ela. Quando ele até tenta fazer ciúmes, ele tenta se interessar por outras pessoas porque ele acha que ela nunca vai dar bola pra ele, e ainda assim o coração dele, gente, o coração dele foi dela nos primeiros momentos, inclusive uma das frases mais icônicas, né, dessa coleção, que é: o meu coração sempre foi seu para você fazer o que quiser. Gente, incrível, ele realmente, ele se apaixona primeiro e é por isso que ele tá nessa lista, apesar de alguns probleminhas que essa coleção tem. Como eu falei, não é um livro muito atual, então alguns questionamentos e tudo mais a gente tem que relevar, mas ele também não é um livro muito antigo, então dá pra gente exigir um pouquinho de melhora da autora. E antes de irmos para o nosso último livro, onde o homem se apaixona primeiro e faz de tudo pela mulher, né, pela nossa queridinha protagonista, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha bastante esse vídeo e deixa aqui nos comentários quais outras recomendações, né, e tudo mais que vocês querem. E é claro que eu precisaria colocar nessa lista o livro mais famosinho de romance dos últimos tempos, A Hipótese do Amor, que inclusive teve vlog de leitura aqui no canal. Vai lá assistir, vou deixar aqui no card, onde eu comentei todos os detalhes e todo, né, durante a leitura, tudo que eu achei da história. Mas eu precisava colocar aqui porque, assim, apesar de ser um grande plot twist, uma grande reviravolta que a autora quis colocar, que é justamente o fato dos protagonistas se conhecerem logo no prólogo, né, antes da história começar, tem essa reviravolta de que ela não tava enxergando no momento e aí depois ela vai descobrir que era ele e tudo mais, mas a gente que tá lendo ficou bem óbvio, sabe? Ficou na nossa cara. Então, assim, foi meio meh essa reviravolta. Não curti muito, eu falei sobre isso no vlog. Achei que poderia ter disfarçado melhor justamente pra ser uma reviravolta e a gente ficar, meu Deus, junto com a personagem. Mas, de qualquer maneira, eles se conhecem logo ali e já nesse primeiro diálogo a gente percebe que, olha só, nosso queridinho aqui já tava interessado na nossa protagonista. E isso não é à toa, porque ao longo do livro a gente realmente descobre que ele se apaixona primeiro por ela. A gente vai percebendo isso, na verdade, nas pequenas atitudes dele. O livro ele é narrado em primeira pessoa, na verdade ele não é narrado em primeira pessoa, mas ele é narrado da visão da Olive, que é a protagonista, então a gente não tem muito da visão do Adam, o que eu achei legal, porque a gente vai percebendo esses detalhes pelas descrições que a Olive faz, então alguns olhares, alguns toques, sabe, algumas falas que ele diz pra ela, e a gente já percebe o quanto que ele gosta dela, o interesse que ele tem, né, na protagonista e tudo mais, e ela não percebe, mas ok, tá, gente? É que, na verdade, a história, ela tem como premissa, né, um fake dating, ou seja, um namoro falso. A Olive, pra enganar uma amiga dela, né, que daí tem toda uma questão no ex-namorado e tal e tudo mais, mas pra enganar a amiga dela, ela acaba agarrando, né, beijando aqui o Adam, que no caso é essa cena, e aí eles entram meio que num acordo de se passar por um namoro falso. Esse acordo, ele é, na verdade, mais vantajoso pra Olive do que pro Adam. Então, logo no comecinho, a gente já começa, ué, tem alguma coisa aí, ele ia topar isso? Logo o Adam ia topar uma situação dessa? Mas é claro que já tava tudo planejado, E a gente que é leitora, a gente sacou na primeira observação que esse homem, ele já estava caidinho por ela, ele estava completamente apaixonado. Então, sim, ele está nessa lista porque o nosso queridinho e carrancudo Adam, né, porque ele é super rancoroso, assim, ele é ranzinza, ele parece um senhor idoso, de tão, assim, ele é grosso, arrogante, mas quando ele tá com a Olive, gente, ele vira um amorzinho. Ele vira um amorzinho e a gente sabe por quê, né? Eu gostei muito da história. Não achei, assim, que é grandes coisas. Eu até falei no vlog. Ele é um livro bem clichêzinho, mas é aquele clichê que a gente ama, entendeu? Que a gente adora. Então vale super a pena a leitura. E se você quiser saber mais da minha opinião, assista o vlog. Mas eu tinha que colocar ele nessa lista porque, na minha opinião, ele é um dos melhores, assim, e mais perfeitos desse estilo, em que ele se apaixona primeiro. E ainda tem, né, toda essa questão do fake dating que a gente também ama. Tem um pouquinho de enemies to lovers, tem muita discussão.
Enemies to Lovers, em que um já tá no Lovers e o outro ainda tá no Enemies. Então eu adoro, gente, muito bom. Ele é famosinho por um motivo, apesar de ser clichê. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham curtido as recomendações e que deixem aqui nos comentários também se vocês querem que eu faça indicando livros em que ela se apaixona primeiro, esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma parte 2, porque, gente, o que mais tem no romance é esse tipo de livro em que ele se apaixona por ela primeiro e aí fica naquela coisa, né? Como eu falei antes, o Enemies to Lovers, em que ele já tá no Lovers e ela ainda tá no Enemies. Mas eu adoro, é um tipo de leitura que eu curto muito fazer, então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha muito com os amigos e não esquece de ativar as notificações. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!